Sejam bem-vindos ao capítulo 2 da disciplina de Geotecnia 1. Nessa videoaula iremos tratar sobre os índices físicos. Os índices físicos são um tema bastante relevante na geotecnia, pois nós vamos ver ao longo da disciplina que eles respondem muitas das dúvidas que temos sobre alguns parâmetros do solo. Eles nos ajudam a calcular e estimar diversas propriedades dos materiais em diferentes projetos. Mas vamos começar inicialmente explicando o que são os índices físicos e como eles são calculados, como eles são determinados. O solo ele é composto basicamente em três fases: a fase sólida, a fase líquida e a fase gasosa. A fase sólida nada mais é que os grãos que compõem esse esqueleto mineral do sólido, certo? A fase gasosa são o ar, que fica entre as partículas nos vazios do solo. E a nossa segunda ou terceira fase seria a fase líquida, que seria a água que fica entre os vazios do solo. Então, se o solo está cheio de água, saturado, todos os vazios estão preenchidos por água, eu não tenho ar dentro do solo. Ou eu posso ter parte do solo saturado, parte dos vazios com água, parte dos vazios com ar. Essa água que fica entre os vazios, ela tem várias nomenclaturas, dependendo de como ela está atuando dentro do solo. Então, na geotecnia, a gente costuma chamar ou dar nome a essa fase líquida, né? Essa água que está dentro dos vazios. Um dos nomes é a água molecular. A água molecular nada mais é do que a água que compõe a estrutura e forma o solo e suas partículas e toda a sua estrutura molecular, né? Ela vai atuar junto com outros elementos químicos, se unir seus elétrons, trocar elétrons com esses outros elementos e formando a estrutura molecular do solo, fazendo muitas vezes que a estrutura do grão se expanda ou reduza de volume. Essa água pode estar entre outras moléculas que compõem esse solo, tá? Então ela explica muito, né, de como os grãos são formados, os diferentes solos são formados e se comportam. Uma outra água que nós conhecemos na geotecnia, ou melhor dizendo, damos um nome a ela e diferenciamos ela de outras águas, seria a água adsorvida, né? Essa água já está num nível um pouco mais macroscópico, seria a água que ela lambe a superfície, ela molha a superfície do grão, aderindo-se a essa superfície. Essa é uma característica bastante comum em solos argilosos, onde se tem nitidamente, né, os solos argilosos são compostos por uma lâmina. Então, nessa lâmina eu tenho, na superfície da lâmina, carga negativa e nas bordas dessa superfície, cargas positivas. E a água, ela adere, troca elétrons com essa parte onde eu tenho elétrons sobrando na superfície da argila. Então é como se ela pintasse, como se ela molhasse essa superfície da partícula. Essa água dissolvida, por ela estar trocando elétrons com a superfície do grão, ela é muito difícil de ser removida do grão. Então ela sai do grão em altas temperaturas ou em altas pressões. Essa água dissolvida, né, nós vamos conversar muito sobre ela à medida que as aulas passarem, principalmente no capítulo de adensamento. Ela explica muito dos fenômenos viscosos que as argilas possuem. Uma outra nomenclatura de água que nós temos, e essa seria então a água que está mais liberada no vazio, que ela flui e percola pelo vazio do solo, né, a água que a gente conheceria e entende ela melhor, a gente pode chamar de duas maneiras, dependendo de como ela estiver dentro do solo: uma água capilar ou uma água livre. A água livre é a água que nós todos conhecemos, né, que imaginamos. Pegar um solo seco, jogar água nesse solo, a água vai fluir pelos vazios e vai molhar o solo. Essa seria a água livre, a água que percola, a água que vai gerar poropressão, a água que vai gerar percolação e forças de percolação, arrastar partículas, essa água que flui dentro dos vazios do solo. A água capilar vai ser também tratada num capítulo específico, é a água que, pelo fenômeno de capilaridade, ela consegue ter uma ascensão
acima do nível freático. O nível freático, o NA, né, o nível atmosférico que esse NA possui, ou seja, quando nós temos um NA, um nível freático, nós estamos dizendo que esse nível de água tem uma pressão atmosférica, certo? Não tem como a água subir, né, acima do nível atmosférico sem ocorrer algum fenômeno. Então, a capilaridade é uma água que está ascendendo dentro dos vazios do solo, e isso vai acarretar em mudança de tensões efetivas e outras propriedades do solo quando sujeitas a esse fenômeno, que vai acontecer em determinadas particularidades de situações que venham ocorrer no solo. Bom, então a água é separada nessas três fases, certo? Então nós podemos dizer o seguinte, ó, se a água é composta por ar, água e sólido, o volume total de um solo, ele vai ser composto pela soma do volume do ar, do volume de água dentro do solo e do volume dos grãos. Ou seja, dentro de um solo, se eu pegar um pote de solo, aquele volume todo vai ser a soma do volume dos grãos, a soma do volume dos vazios entre esses grãos. Só que dentro desses vazios, eu vou ter ar ou eu vou ter água. Então, a soma do ar ou da água vai compor o meu volume de vazios. Então, o volume total de um solo é a soma do volume de vazios mais o volume dos grãos. Em questão de peso, né, nós podemos dizer que o peso total do solo vai ser a soma do peso dos grãos mais o peso da água dentro dos vazios do solo. Por que eu não posso colocar também o peso de ar? Porque o peso do ar é extremamente irrelevante, né, frente ao peso da água e o peso dos grãos. Então eu posso dizer que o peso total do solo é o peso da sua água mais o peso dos seus sólidos. Isso vai explicar muito dos índices físicos que nós vamos tratar agora. Essa base da estrutura, essa base de separar o solo em três fases, nos permite, então, dissecar e explicar os diferentes índices físicos que compõem o solo. O primeiro índice físico que nós vamos tratar aqui é o teor de umidade. Esse é um índice físico extremamente relevante para a geotecnia. Ele nos ajuda a entender diferentes comportamentos do solo. Só para vocês terem uma ideia, né? Se eu pegar uma argila, se eu pegar um material argiloso, se eu deixar ele no sol, ele vai ficar duro que nem um vaso cerâmico. Se eu molhar ele numa certa quantidade, ele vai ficar plástico e eu consigo moldar ele. Tá? Se eu colocar mais água nele, ele fica completamente fluido e vira uma lama. Tá? Esses valores de quantidade de água que eu coloco em relação à quantidade de argila é a umidade do solo. Então percebam quão importante é conhecer a umidade do material e o que a umidade nos revela quando a gente sabe esse parâmetro deste material. A umidade nada mais é do que o peso de água que eu tenho numa amostra de solo dividido pelo peso seco ou peso só dos grãos. Tá? Então, para determinar a umidade na geotecnia, eu posso usar alguns métodos. Um dos métodos é o método da estufa, que basicamente é o quê? Eu pego o solo úmido, peso esse solo úmido, o solo úmido vai ter o quê? Ele vai ter grãos e água. Então, pesei esse solo úmido. Eu coloco esse material na estufa e seco. Ao secar na estufa, eu retirei a água. Então, eu tenho agora o peso seco, o peso só dos grãos. Se eu pegar esse solo, peso seco, menos o peso úmido, o que vai me sobrar? O peso de água. Então, eu vou dividir aqui ó, o peso de água pelo peso seco e eu vou ter a umidade do solo. Uma outra maneira de se determinar essa umidade é um método expedido em campo, que é o método da frigideira. Ele basicamente faz o papel da estufa, mas como a estufa é difícil de levar para o campo, né? Às vezes não se tem um laboratório em campo, né? O que se faz? Pega-se o solo
e num fogareiro, numa frigideira, a gente vai secar nessa panelinha ali o solo até que toda a água saia do solo, o solo fique seco. Esse é o método expedito de campo chamado método da frigideira. Então, basicamente, é pesar o solo úmido, da mesma forma, pegar esse solo úmido, secar na frigideira que vai estar no fogo, enquanto esse material estiver seco, pesar o material seco. Uma outra maneira que se pode calcular a umidade seria através do método SPEED. O método SPEED, ele consiste, dentro do recipiente, vocês colocarem uma ampola de gás acetileno e o solo úmido. Ao agitar esse recipiente, esse vidro vai quebrar, vai liberar o gás e a reação do gás com a água vai gerar pressão. Esse instrumento, o SPEED, ele já é pré-calibrado e dependendo da quantidade de água vai ser maior ou menor a pressão. Essa medida de pressão vai ser lida e vai ser comparada com a calibração que foi feita e observada qual a umidade do solo, certo? Os valores comuns de umidade são aí entre 10% e 40% para solos arenosos, siltosos ou suas composições, e em solos argilosos moles, que são solos mais orgânicos, nós podemos chegar em umidades de até mais do que 100%. Sim, valores de umidade podem ser superiores a 100%. Por quê? Percebam que umidade é peso de água por peso de sólidos. Imaginem vocês se vocês têm uma lama, né? Uma água suja, né? Como se, uma maneira mais corriqueira de se dizer. Nessa água suja, vocês têm mais água do que grãos. Então, quando vocês forem secar essa água suja, vai ter mais peso de água do que peso de grãos, ou seja, a umidade será superior a 100%. Agora, quanto mais rígida for aquela argila, menos água ela tem nela. Então, as umidades vão ser inferiores a 100%. Como é uma relação entre o peso de água e o peso de grãos, sim, é possível ter valores acima de 100%, e isso é muito típico em argilas moles, né? Aquele solo de banhado, geralmente submerso, eu consigo umidades em torno de 100%, 200%, 300%. Aqui estão os equipamentos que eu expliquei para vocês, que determinam a umidade, a estufa, né, para secar o material. Essas aqui são as cápsulas onde nós utilizamos para colocar o solo e fazer a pesagem do material úmido e seco. Nós precisamos também de uma balança para fazer essa pesagem. E aqui o speed test, o recipiente, e aqui é inserido então o gás, o vidrinho que vai ser quebrado, liberado o gás. Eu vou vedar esse recipiente e vou medir a pressão, que vai ter uma equivalência de umidade. Outro parâmetro também extremamente relevante, índice de vazios. O índice de vazios ele é muito calculado para explicar fenômenos importantes da geotecnia. Por exemplo, adensamento de solos. O adensamento de solo nada mais é do que uma redução dos vazios do material. E o índice de vazios que vai mostrar para vocês essa redução, esse aumento, as tensões, com relação com as tensões que se tem quando se variam os vazios, né, essa taxa de vazios dentro do solo. Compactação, né? Quanto mais compacto estiver o material, menos vazios eu tenho dentro do solo. Quanto mais fofo o solo, maior o meu índice de vazios dentro desse material. Então percebam que ele explica tanto comportamento de adensamento, parâmetros normalmente adensados, pré-adensados, que nós vamos ver lá nos próximos capítulos, com parâmetros de compactação, densidade do solo. O índice de vazios nada mais é do que uma comparação do volume de vazios com o volume de sólidos, certo? O volume de vazios dividido pelo volume dos sólidos. Bom, o índice de vazios geralmente não é medido, né? É difícil medir o volume de vazios. Ninguém vai pegar um paquímetro e medir todos os vazios que se tem entre os grãos, depois pegar um paquímetro e medir o volume de todos os grãos do solo. Geralmente ele é calculado através de outros
índices físicos. Então, nós vamos ver que ele se correlaciona com outros índices físicos que são possíveis de se mensurar em laboratório, então a gente calcula índices vazios através desses outros índices. Os valores comuns aí de índices vazios para areias variam em torno de 0,4 a 1. Já para argilas, nós temos aí valores entre 0,3 a 1,5. Quando eu falo argila aqui, eu falo solos lateríticos, solos arenosos, argilosos, né? Solos que têm uma porção de argila com maior quantidade do que os materiais arenosos, mas não essas argilas moles aqui. Ó. Sempre que a gente falar em argilas moles, pense naquele material com cor acinzentada, com matéria orgânica, às vezes com odor. Eu gosto muito do exemplo do banhado, né? É diferente de uma argila que nós estamos tratando aqui, que é um exemplo de um saibro. O saibro é um material, pode ser um material argiloso, por exemplo, né? Com predominância de argila. Essas argilas moles, sim, elas têm índices de vazios muito grandes. Podem ser, às vezes, superiores a 3, 5, enfim. Podem ser valores muito grandes. Por quê? Isso explica também porque a umidade lá que nós vimos no slide anterior é muito alta. Porque se eu tenho uma taxa, uma quantidade de vazios muito grande em relação aos grãos, e esse material geralmente está saturado, o que eu tenho ali? Eu tenho um material que tem muita água em relação à quantidade de grãos. Porque tem muito vazio disponível e a água preenche esses vazios. Então perceba a correlação. Esse material argiloso mole tem um índice de vazios muito grande e também tem uma umidade muito grande. Porosidade, né? A porosidade aí é um primo muito próximo do índice de vazios. Percebam aqui, vou retornar, o índice de vazios é volume de vazios por volume de sólidos. A porosidade é o volume de vazios pelo volume total. Então já não é uma comparação entre a quantidade de vazios e a quantidade de sólidos, que é o índice de vazios. É uma proporção, né, da quantidade de vazios que se tem em relação a todo o volume do solo. Isso é a porosidade. Então, eles são bem parecidos, mas eles dizem coisas diferentes. Já o grau de saturação é a quantidade de água que eu tenho nos vazios do solo. Então, é o volume de água pelo volume de vazios. Ou seja, se eu tiver um solo, a metade dos vazios desse solo está com água e a outra não, eu tenho 50% de saturação. Se o solo está completamente seco, eu tenho 0 de saturação, 0%. Agora, se todos os vazios do solo estão cheios de água, eu tenho 100% de saturação. Entrando agora num grupo de índices físicos, na família dos pesos específicos, né? Então, o primeiro peso que eu vou mostrar para vocês é o peso específico real dos grãos. E todo peso específico, ele é e densidades, né? Eles têm uma relação entre o peso e o volume. Então, sempre vai ser assim. Peso específico real dos grãos, peso, volume. Peso específico aparente, peso por volume. Peso específico natural, peso por volume. Sempre vai ser essa relação. Só que cada um vai ter uma relação entre peso e volume específica. Por isso que eles têm nomes diferentes. As densidades, né, são quase que semelhantes, só que em vez de peso, elas tratam de massa por volume. Bom, o peso específico real dos grãos, o γS, ele é dado pelo peso dos sólidos dividido pelo volume dos sólidos. Certo? Peso dos sólidos, ou seja, peso dos grãos, ou peso seco, dividido pelo volume dos sólidos. Esse peso específico real dos grãos, ele é um peso relacionado, ou uma densidade relacionada ao grão. Tá? Então, ele é puramente função da composição mineralógica do solo. Ou seja, solos que têm muita matéria orgânica, muita vegetação, né? Aquele solo mais apodrecido, com resto de solo, matéria orgânica,
esse material vai tender a ser um material mais leve, né? Então o seu peso específico vai ser pequeno. Agora, se eu pegar um solo que tem muito óxido de ferro, muito óxido de alumínio, um saio, por exemplo, que é mais alaranjado, que eu sei que tem minerais de ferro, né? Presença de minerais pesados dentro daquele solo, com certeza o γS desse material vai ser mais alto. Bom, e quais são a faixa de valores que eu tenho de peso específico real dos grãos? Geralmente esses valores variam entre 25 e 28 kN por metro cúbico, né? Quilonewton, unidade de peso, metro cúbico, unidade de volume. Então essa é a unidade dos pesos específicos, quilonewton por metro cúbico. Um valor de referência que a gente pode adotar é o peso específico real das areias, né, que são compostas basicamente por quartzo. O peso específico do grão só de quartzo é 26,5. Então, grande parte dos solos que a gente encontra na natureza são compostos por quartzo. Grande parte deles, não sua totalidade. Então, digamos assim, ó, se for para estimar um parâmetro sem ter muito conhecimento daquele material, e eu sei que tem material arenoso, eu posso dizer que ele vai estar perto de 26,5. Se for um material que tem mais argila, mais matéria orgânica, vai ser um valor inferior a este. Se tiver uma presença aí de minerais pesados dentro do solo, eu posso então estimar valores acima desse. Por exemplo, solos lateríticos, que tem muita presença desses minerais pesados, né? Tanto sua cor alaranjada demonstra a oxidação do ferro dentro desses minerais dentro do solo, eles têm aí γS acima de 28 kN por metro cúbico, tá? Enquanto materiais, solos moles, né, argilas moles, orgânicas, esse valor aqui às vezes é 25,5, por exemplo. Densidade dos grãos, né? A densidade dos grãos é uma organização matemática que compara a relação entre o γS e o γ da água. Tá? Então, basicamente é isso. É o mesmo parâmetro peso específico real dos grãos colocado, né, numa relação diferente, comparando então essa densidade que se tem, esse peso específico que se tem deste grão frente à densidade da água que nós tomamos, né, como base 10 kN por metro cúbico. Óbvio que varia em função da sua temperatura, mas o valor referência é o 10 kN por metro cúbico, 1 grama por centímetro cúbico. Bom, como determinamos o γS, né? A gente vê pela fórmula que o γS é o peso seco. Ok, peso seco é fácil, é só eu pegar o material molhado, colocar na estufa e pesar e ver o peso seco. Agora, como é que eu meço o volume deste peso seco? Como é que eu sei cada volume de cada grãozinho que compõe aquele solo? É impossível, né? Então, o que eu faço? Eu vou fazer um ensaio chamado ensaio de piquenômetro. E o objetivo do ensaio de piquenômetro é justamente descobrir o volume que esses grãos ocupam. Então, o que eu faço no ensaio de piquenômetro? Esse aqui é o nosso piquenômetro, esse vidrinho simpático aqui, certo? Então, dentro do piquenômetro eu vou colocar o solo seco. Um dia antes eu deixo esse material, né? Lembrando, eu pego esse material, coloco dentro do recipiente com água e deixo ele tentar absorver o máximo de água possível entre os vazios do solo. Depois, antes de fazer o ensaio, eu boto ele num dispersor e bato, ele é tipo um mixer, né? Nesse mixer eu vou bater esse solo com água, tentando expulsar o máximo possível o ar entre os grãos de solo, certo? Obviamente que só isso não é suficiente. Então, o próximo passo é fazer o quê? Nós colocamos o solo com água, que ficou um dia lá adormecido, junto com água, depois foi batido no mixer, eu coloco dentro do piquenômetro, fecho com essa tampinha, e essa tampinha é ligada numa bomba de vácuo. Essa bomba de vácuo vai sugar
todo o ar dentro dos vazios do solo, eliminando completamente o ar que se tem dentro do vazio do solo. Ou seja, este solo só terá entre seus vazios água, certo? Então eu estou garantindo que eu só tenho grãos e água dentro da massa do solo. Para que isso? Depois que eu tiro o ar dos vazios, eu vou preencher o piquenômetro com água, certo? E vou pesar ele. Então, o que nós temos de medida? Primeiro, eu peso o piquenômetro só com água. Depois eu peso o solo seco, que eu preparei. Então, eu tenho o solo seco, eu coloquei no potinho, enchi de água, deixei dormindo, né? Botei no mixer, botei no piquenômetro. Então, eu tenho o peso seco do solo que eu levei para o ensaio. E eu tenho esse vidro aqui completamente cheio de água. O que vai acontecer se eu jogar esse solo seco dentro do piquenômetro cheio de água? Vai extravasar a água do piquenômetro. Essa água que extravasa é justamente o volume que os grãos ocuparam dentro do piquenômetro. Só que, claro, eu não vou jogar o solo seco dentro do piquenômetro. A gente já viu que faz todo o procedimento. Então, qual é a ideia? Eu vou pesar o piquenômetro só com água. Eu vou pesar o piquenômetro com água e solo. E eu sei o peso do solo seco que eu fiz no ensaio. Então, o piquenômetro com água mais o peso seco, esses dois pesos somados, menos o peso do piquenômetro com o solo e com água, vai me resultar no excedente, na água que sobrou. Essa água que sobrou é a água referente ao volume ocupado por esse solo. É o mesmo princípio de Arquimedes. Arquimedes foi chamado pelo rei e perguntou: qual é o volume dessa coroa? A coroa é extremamente complexa, ele encheu uma banheira de água, colocou a coroa, o volume de água que extravasou era o volume da coroa, certo? Aqui é a mesma coisa. Então o volume de água, o peso de água que sobrou é o peso de água relativo ao volume do solo. Agora, como é que eu converto peso de água para volume de água? Eu sei que o gama da água é o peso da água pelo volume da água. Eu sei que o gama da água é 10. Se eu sei que o gama da água é 10 e eu sei o peso da água que excedeu, eu tenho, então, como achar o volume de água. E esse volume de água nada mais é do que o volume de sólidos que eu vou colocar aqui na equação. Então, eu tenho o peso seco, tenho o volume dos grãos, eu consigo calcular o meu gama S. Bom, um outro peso específico extremamente importante, principalmente quando nós vamos tratar da área de compactação, de terraplanagem, é o peso específico aparente natural. Esse peso específico, ele vai nos ajudar a entender muitos fenômenos, a calcular o peso e as tensões verticais do solo, calcular empuxo, calcular o gama D depois na parte de compactação. Esse peso específico natural serve para tudo na geotecnia. E ele é basicamente o quê? Peso do solo pelo volume do solo. Sem peso seco, sem nada, é simplesmente isso. Todo peso por todo volume. Ele é o peso natural, o gama nat do solo. O gama nat do solo, valores comuns, típicos aí, eles variam em torno de 16 a 21, Então vamos pensar assim, uma areia fofa, está em torno aí do 16, 17. Uma areia mais compacta, em torno de 18 a 19, Se for um material laterítico, bem compactado, vai aí para 20, 21, Uma argila muito mole, aquele solo que tu vai caminhar afunda, caminhando no solo, vai estar aí com peso específico 12, 13, 14, bem abaixo de 16. Ou seja, voltamos lá no índices físicos, lá na umidade.
um material com pouco grão e muito vazio, o que vai acontecer? Ele vai ser um material mais leve, vai ter um peso pequeno. Dentro do mesmo volume, ele vai ter um peso específico baixo. Agora, um solo bem compactado, onde quase todos os vazios são preenchidos por grãos, um solo denso, o peso dele para um mesmo volume vai ser muito maior. Então, ele vai ter um peso específico muito mais alto. Como é que eu determino essa medida de peso e volume? Basicamente, através de métodos onde eu consiga tirar uma porção de solo e descobrir o volume que essa porção de solo tinha. Eu pego o peso desse material e comparo com o seu volume. Bom, e aí nós temos, então, o método de cilindro de cravação e o método de frasco de areia. O cilindro de cravação nada mais é do que eu pegar um cilindro metálico e com esse soquete eu cravo esse cilindro no solo. Então esse cilindro geralmente ele tem um volume de 1 litro. Eu pego esse cilindro, desconto o peso do cilindro vazio e vejo ele, saco ele do solo cheio, peso ele cheio. O peso do solo dentro do cilindro pelo volume de 1 litro e dá o gama do solo, simples assim. O método de frasco de areia, ele é um pouquinho mais complexo, mas ele foi criado para justamente ajudar esse camarada aqui, ó, que em solos muito compactos sofre para cravar o cilindro, né? Esse cilindro tem uma parede um pouco espessa, ele é biselado na ponta, mas mesmo assim, se o solo é muito compacto, é difícil só com esse soquete cravar esse cilindro nesse material. Ou às vezes um solo muito fofo, eu vou cravar esse cilindro, quando eu puxar, o solo vai escorrer por dentro do cilindro. Então, para isso, nós solucionamos esse problema com o frasco de areia. Tá? Qual é a ideia do frasco de areia? Eu vou pegar esse frasco, que está cheio de areia, e essa areia possui um peso específico conhecido, um peso específico calibrado. Então eu sei o gama dessa areia. Assim como eu sei o gama da água, que é 10, eu sei o gama dessa areia que está aqui dentro. Ok? Então vai ser um pouco parecido com o que a gente fez lá no piquenômetro, né? O piquenômetro a gente botou na água para justamente o peso de água que sobrava, eu transformei em volume de água, me valendo do que o gama da água era o peso da água pelo volume da água. Né? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou me valer do mesmo. Então eu vou descobrir quanto de peso dessa areia eu vou perder aqui para encher esse buraco. E aí, com o gama da areia conhecido, peso de areia, volume de areia, eu descubro o volume desse buraco que foi feito. Então vamos lá. Procedimento de ensaio. Eu boto aqui essa chapa metálica com uma perfuração no meio, só para me nivelar, né, o tamanho da escavação compatível com o tamanho da boca do funil aqui do cilindro. Eu vou tirar uma porção de solo, vou colocar na bandeja, vou pesar esse solo, tá? Posso tirar a umidade dele, posso secar esse solo, mas enfim, eu vou pesar o solo que eu tenho aqui retirado do buraco. Então, para descobrir o meu gama, eu já tenho o peso, me falta o volume. Como é que eu descubro esse volume aqui? Tem algumas metodologias antigas, né, que se fazem em campo. O pessoal faz uma perfuração maior do que esse buraquinho, bota uma lona aqui no buraco e larga água. Então, eu vou lá, botei 1 litro d'água, 2 litros d'água, 3 litros d'água. Eles descobrem o volume de água que tem dentro do buraco, né? O método do frasco de areia é o método normatizado, um pouquinho mais elegante e mais preciso para calcular o peso específico. Eu vou vou pesar esse funil cheio e vou esvaziar o funil dentro desse furo que eu fiz. Esse furo vai estar o quê? Cheio de areia agora, no final do ensaio. Eu fecho a válvula do frasco de areia e peso ele após encher o furo. Então eu tenho o peso antes e o peso depois de encher o furo. Então a diferença de peso é justamente a areia que está dentro do furo. A areia dentro do furo, descontando,
né, o volume de areia dentro deste funil, que eu tenho, é um volume conhecido, e eu sei, já é calibrado isso, eu já sei qual é o volume que se tem aqui dentro, que eu meço no laboratório antes de fazer o ensaio. Então, o peso de antes menos o peso de depois, descontando o peso que estaria aqui dentro do funil, eu tenho o peso de areia dentro desse buraco. Se, por exemplo, o gama da minha areia é 16, eu sei que gama é peso por volume. Então, eu vou fazer 16 igual ao peso de areia que está no buraco, dessa subtração, eu vou obter como produto lá o volume correspondente a esse peso de areia. Com o peso desse material e o volume que eu vou tirar do frasco de areia, eu consigo calcular o meu peso específico natural do solo. O que está escrito aqui? Ó, peso específico aparente em campo, né? Eu também posso descobrir o peso específico, além do peso específico aparente natural, o peso específico aparente seco. Nós vamos ver como daqui a pouquinho. Por quê? Se eu conhecer o gama S desse solo, vamos dar uma retornada aqui, ó. Desculpa, vamos avançar aqui, ó. Gama D, ó, é o peso seco pelo volume total. O gama natural, então o peso específico aparente natural, é o peso total pelo volume total. Peso específico aparente seco é o peso seco pelo volume total. Então, se eu pegar esse mesmo solo aqui, em vez de dividir esse volume do frasco de areia por esse solo úmido, eu dividi o peso desse solo seco por esse volume, eu vou ter o gama D, que é o nosso próximo peso específico, que é a relação entre o peso do sólido e o volume total. E esse aqui é o parâmetro da compactação. É com ele que nós fazemos controle de compactação, é com ele que nós identificamos as curvas de compactação, umidade ótima e etc. Tá? Seria uma relação do peso específico do solo ao secar sem variar de volume. Então, imagine lá um torrão um solo úmido, que eu deixei ele secando e ele não modificou de volume, ele não perdeu a sua estrutura, ele só secou. Ele não secou e virou um montinho, ele ficou lá esturricado. Então, essa relação do peso seco, mantendo esse volume total, seria o peso específico aparente seco, certo? Esse valor aí varia de 13 a 19, que é o valor mais comum na geotecnia, e para argilas, né? Percebam que, mais uma vez, lembrando, esses solos argilosos têm muito mais vazio, muito mais água dentro da sua estrutura em relação aos grãos. Então, se é um peso específico seco, eu estou pensando no material sem água. Se ele tem muito vazio e pouco grão, né? Quando secar essa água, eu vou ficar com pouquíssimos grãos. Então, o peso seco dele, ó, de 4 a 5, muito baixo, né, em comparação a outros materiais aí quando secos. Então, todos esses índices físicos, se vocês conseguirem enxergarem eles com mais detalhes, vocês vão ver que eles têm correlações, e esses valores que eles vão apresentar para vocês são de fácil explicação. Então, busquem tentar conhecer esses parâmetros, essas faixas de variações desses parâmetros, para quando vocês estiverem fazendo uma avaliação, algum cálculo, algum projeto, vocês perceberem que estão errando muito nesse valor, né? Nunca vocês vão encontrar um gamanate, tipo uma argila, de 4, 5. Um gamanate de argila mole, falei para vocês, pode ser 12, mas nunca vai ser 4. Por quê? Porque o peso específico da água é 10. Então, o peso específico natural do solo nunca pode ser inferior a 10. Né? Porque senão ele não pode ser menos que a água, não pode ser mais leve que a água. Se o solo é composto de grão e água, o máximo que vai acontecer é ele não ter 1 grão lá dentro da água, ele vai ter o peso específico da água.
Então não pode ser 4 nem 5. Por que ele é 4 e 5? Porque é uma relação não de peso por volume, e de peso de grão por volume. Tá? Então percebam como os índices físicos eles são fáceis de não errar. Se a gente entender e conhecer as suas faixas de valores e como eles se correlacionam com os outros parâmetros. Bom, por fim, os últimos pesos específicos que nós temos é o peso específico saturado. E esse peso específico saturado, pessoal, ele nada mais é do que o gama-nat. Tá? Então pensem assim, ó, um solo. Se eu pegar um solo que não está completamente saturado, seu peso específico vai ser o peso do solo não saturado pelo seu volume total. Peso específico saturado é o mesmo solo cheio d'água, eu vou pegar o peso do solo cheio d'água e dividir pelo volume total. Então, na verdade, o peso aparente saturado é o gama-nat do solo. Esse solo pode estar seco ou pode estar saturado. Então, é um gama-nat. Tá? É uma nomenclatura que a gente usa assim, ó, se um solo está úmido, ele tem um gama-nat. Se ele ficar com os vazios cheios d'água, ele vai ter um gama-nat saturado. Tá? Então não confundam como se fossem parâmetros diferentes. São basicamente os mesmos parâmetros, só que um é um gama-nat específico para quando o solo tem 100% de saturação, quando seus vazios estão cheios de água, certo? Agora, por fim, nós temos o peso específico submerso. Então, esse aqui já está tratando de um solo que está completamente submerso abaixo da água. Então, vocês vão descontar o peso do solo natural, o gama-nat, peso específico do solo natural, tá? Ou o gama-sat, melhor dizendo, né? O nat ou o sat, dependendo se está saturado ou não, e diminuir do gama da água. Então ele vai simular, né, essa função do empuxo da água no solo. Ele serve muito para cálculo de tensão efetiva, para entender lá as tensões em solos argilosos que estão abaixo do nível d'água, em outras situações, sempre que se tem um material submerso, se quer calcular tensões efetivas. Mas basicamente é isso, é descontar a pressão de água, a poropressão. Nós sabemos aqui que se vocês pegarem uma outra pessoa dentro de uma piscina, ela vai ficar mais leve, né? Para vocês vai parecer mais leve em função do empuxo da água. Esse peso específico submerso representaria isso para vocês, né? O solo embaixo da água também vai ter um empuxo, ele vai ser mais leve. Então, por exemplo, um solo que tem um gama de 16, se eu descontar o peso específico da água, ele vai ter um peso específico de 6. Um gama sub de 6. Certo? Bom, os índices físicos, eles se correlacionam, né? A gente tem aí nas listas de exercício algumas propostas que vocês podem desenvolver a partir de um índice físico. Vocês podem chegar em diversos outros índices físicos. Então aqui, ó, esses são os básicos que vocês aprenderam agora nos slides. Ó. Gama-nat é o peso por volume, umidade é o peso de água pelo peso de sólidos, e o gama-S, peso de sólido por volume de sólidos. Certo? Mas eu consigo deduzir, a partir desses índices físicos, outras correlações importantes. Então, por exemplo, ó, peso específico aparente seco é o peso seco pelo volume total. Certo? O que eu descobri em campo? Que eu posso achar o γd, o peso específico aparente seco, através de 2 ensaios. Por quê? Como é que eu acho o gama-nat? Cilindro cortante, frasco de areia. Certo? Ok. Mas isso me dá o gama-nat. Mas eu posso, pegar esse mesmo solo que eu tirei lá e tirar a umidade dele. Sabendo a umidade, eu chego no γd, porque eu vou ter o gama e vou ter a umidade. E eu sei que γd é gama por 1 mais umidade. Então, eu consigo chegar num outro índice físico através de medidas de outros índices físicos. O mesmo exemplo que eu tenho
do índice de vazios. Como eu falei para vocês, é difícil mensurar o índice de vazios no laboratório. Praticamente impossível saber o volume de sólidos em função de volume de vazios. Ou ao contrário, né? O que eu preciso? Eu preciso saber o peso específico dos sólidos, que eu sei, porque eu posso fazer um ensaio do piquenômetro, e dividir pelo meu gama D, que eu acabei de ver aqui. Ó. Qualquer recipiente que eu tiver um peso e um volume, eu tenho gama. Qualquer tirada de amostra que eu secar e colocar na estufa, eu tenho umidade. Pronto, tenho gama D. Eu tiro o índice de vazios. Tá? Então a gente não mede índice de vazios, a gente mede outros índices físicos que, por correlação matemática, me dão o índice de vazios. Tá? Então aqui eu tenho outras correlações, como saturação, gama sat, gama sub, que vocês podem desenvolver, e até um exercício bastante interessante para vocês desenvolverem as suas habilidades na determinação de índices físicos. A compacidade, né, entrando aqui num último índice físico importante, é a compacidade dos solos, certo? Esse é um parâmetro bastante importante, principalmente em solos granulares, certo? Então, quanto maior ou menor a compacidade, obviamente, mais ou menos compacto esse solo vai estar. Então, vamos pensar assim, ó, um solo que tenha grãos bem espaçados um do outro, eu vou ter um material fofo. Então, o material fofo tem uma grande quantidade de vazios, digamos assim. Então, ele vai estar com o índice de vazios máximo possível. Pense num castelo de cartas. Né? Eu só consigo arrumar as cartas numa determinada posição, lá formando o castelinho, aquele vazio grande entre as cartas seria o índice de vazios máximo. Por outro lado, se eu pegasse as cartas e colocasse uma em cima da outra, eu ia ter o menor espaço possível entre as cartas. Isso seria o índice de vazios mínimo, que indicaria o solo no seu estado mais compacto possível. Certo? Então, o índice de vazios máximo, o material no estado mais fofo possível, em laboratório é possível pegando esse material arenoso e vertendo vagarosamente dentro do recipiente, sem ou com a mínima vibração possível ao colocar esse material dentro do recipiente. Já o índice de vazios mínimo seria um material colocado no recipiente, vibrado, compactado, o mais vigorosamente possível para eliminar qualquer possibilidade de vazio. Eu tentar com que os grãos encaixem da melhor maneira possível, obviamente que alguns vazios vão ficar, mas é a condição de melhor imbricamento, melhor encaixe dos grãos. Isso seria o índice de vazios mínimo, certo? Então a gente tem aqui alguns valores típicos, tá, em função do grão, obviamente. Grãos mais arredondados vão se encaixar melhor, grãos mais angulares podem formar vazios maiores entre eles. Então, dependendo da superfície do grão, do tipo de grão, da distribuição dos tamanhos de grãos dentro de uma mesma massa de solo, a gente vai ter diferentes índices de vazios máximos e mínimos para esses diferentes tipos de solo. Como é que o engenheiro sabe? O engenheiro gosta de número, a gente está falando de índices físicos, a gente precisa mensurar as coisas. Como é que o engenheiro conhece a densidade, a compacidade do material? Como é que ele conta para outro engenheiro? Esse material está compacto. Eu não chego e falo assim, viu lá, está bem compacto, tá bem juntinho os grãos. Não, está bem fofo, está bem soltinho a areia. Não é assim que a gente se comunica, a gente precisa de um índice. E o índice que fala da compacidade do material é a compacidade ou a densidade relativa do material. Ele é basicamente uma comparação do índice de vazios que o solo está lá no campo com o máximo e o mínimo possível que esse solo pode ter. Então, digamos assim, eu chego no campo e vou medir o índice de vazios. Como é que eu posso medir o índice de vazios? Posso pegar um cilindro cortante, peso, volume, tiro gama. Pego a umidade desse solo, consigo a umidade, com peso e volume eu tiro o gama D. Com gama D e a gama S eu consigo o índice de vazios
desse material. Ok, medir o índice de vazios desse material em campo. Eu sei o índice de vazios em campo. Aí eu vou e pego uma amostra desse solo em campo, posso cavar com uma pá, vou lá no laboratório e verto esse material vagarosamente, cuidadosamente no recipiente, meço o peso e volume, tiro umidade, tiro o índice de vazios máximo do material, do seu estado mais fofo. Pego essa mesma porção de solo, boto o recipiente compacto, vibro, tento deixar ele o mais denso possível. Meço o peso e o volume do recipiente, tiro o gama S é igual para todos, a umidade provavelmente é parecida, consigo tirar o índice de vazios mínimo desse material em laboratório. Então eu vou comparar o mínimo e o máximo possível para esse solo com o que eu tinha em campo. E aí ele vai me dizer, ó, o E do campo vai me dizer se ele está mais próximo do estado fofo ou mais próximo do estado compacto. Então eu sei que para areias fofas, a densidade relativa gira em torno de valores menores ou iguais a 0,33. Já para materiais de compacidade média, ele vai ficar entre 33 e 0,66. E materiais compactos têm uma densidade relativa superior a 0,66. Então, o engenheiro civil, o engenheiro geotécnico, quando ele pega um material arenoso e dizem para ele que a densidade relativa é 0,33, ele automaticamente já sabe que é um material fofo. Já sabe de suas características de resistência e desalhamento, seu comportamento de deformação, dá para já ter uma ideia de deformabilidade desse material. A mesma forma que dizem para ele que o valor é superior a 0,66, ele sabe que é um solo mais estável, um solo bem compactado, mais rígido. Então vejam como é importante conhecer os índices físicos e entender essas faixas de valores e como isso representa, né, este material em campo. Bom, muito obrigado. A aula encerra aqui. Até a próxima aula desta unidade. Um abraço a todos.